Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Lages Veloso, eu sou escritora, poeta, crítica literária e mestre em letras pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Estou muito feliz de poder representar os egressos do PG Letras e poder apresentar a minha pesquisa de mestrado para vocês. O título da minha pesquisa é Frente aos Espelhos de Machado de Assis e José J. Veiga, entre símbolos e ressonâncias. Eu fui orientada pela professora doutora Rita de Cássia Oliveira, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras, o PG Letras, da UFMA. E a nossa pesquisa ela foi financiada pela CAPES. De acordo com Siqueira, um espelho duplica, mas só me mostra um lado. A impressão mais concreta que podemos ter do infinito é a ilusão visual criada ao colocarmos espelho contra espelho. Nossa pesquisa teve como objetivo geral estudar a representação simbólica do espelho nos contos O Espelho, de Machado de Assis, e Espelho, de José J. Veiga, sob o viés da literatura comparada em diálogo com a filosofia. De acordo com o filósofo Schopenhauer, no seu livro Aforismos para a Sabedoria de Vida, existem 3 aspectos concernentes à natureza humana. São eles ser, ter e representar. Segundo Schopenhauer, todo ser humano ele possui aquilo que ele é, ou seja, a sua essência, aquilo que ele tem, ou seja, as suas posses, os seus bens financeiros, materiais, e aquilo que ele representa, ou seja, o que ele é segundo a opinião alheia, né? Como ele é segundo o olhar do outro. No entanto, Schopenhauer chega a uma conclusão. Cada um está preso à própria consciência como a própria pele, e vive imediatamente apenas nela. Por conseguinte, o que vem de fora lhe é de pouca ajuda. Ou seja, ele diz que as nossas posses podem acabar, a boa opinião das pessoas pode mudar a qualquer momento e deixar de ser favorável, mas aquilo que nós somos nunca muda. Nós iremos começar nossa análise com o conto do Machado de Assis, O Espelho. Jacobina é o protagonista do conto, e ele é descrito da seguinte maneira. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca. Essa descrição é muito interessante porque comprova que Jacobina estava numa situação de prestígio. Ele tinha uma boa representação perante os olhos dos outros. Ele era mais rico, mais poderoso do que os demais companheiros que estavam ali reunidos numa reunião à noite, falando sobre temas metafísicos, né? E resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo, segundo Machado de Assis com a sua ironia certeira. Segundo Jacobina, não existe somente uma alma, existem 2 almas. E ele diz assim: cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, que seria a alma interior, e outra que olha de fora para dentro, que seria a alma exterior. Segundo ele, a alma exterior pode mudar várias vezes no decorrer da vida, e ele mesmo experimentou algo semelhante quando ele era jovem, quando ele se tornou o senhor alferes. Alferes é uma baixa patente militar, mas como ele era de uma família muito pobre, muito humilde, isso já foi uma grande conquista para eles, todos. Não somente para ele, mas para a mãe, para os parentes. Dentre eles, a tia Marcolina, que o convidou para ir para o seu sítio, que era um lugar bem afastado ali da sua vila. E ela então começa a bajular ele, diz que ele só poderia ter ido se tivesse levado a farda, ele levou a farda. Então ela começou a chamar ele de Senhor Alferes o tempo inteiro. Isso foi enchendo o ego dele até que ele se tornou realmente o Senhor Alferes. Jurava em toda a província que não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes para cá, alferes para lá, alferes a toda hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho como dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o senhor alferes.
E assim o alferes, ele dominou, ele sobressaiu, ele apagou totalmente esse outro ser que ele era no passado, o Joãozinho. No entanto, Dona Marcolina precisa fazer uma viagem urgente porque a sua filha estava à beira da morte. Ela levou o cunhado e Jacobina, ou melhor, o senhor Alferes, ficou sozinho com os escravizados. Os escravizados fizeram logo um plano para fugir, começaram a bajular ele mais do que o normal, dizendo que ele ia ter uma patente mais alta possível, que ele iria se casar com uma mulher bonita, que ele ia ser muito poderoso, muito feliz. E o Alferes, na sua soberba e com o seu ego inflado, ele não percebeu a real intenção deles. Eles fugiram e ele se encontrou só. Deixou de olhar o espelho que tinham colocado no quarto dele, um espelho que era uma relíquia da família, o objeto mais precioso de toda a casa. Mas aí, de repente, ele olha o espelho e o que ele vê? Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então tive medo. Assim, o alferes ficou morrendo de medo por não ter visto nada no espelho e ele teve uma ideia: vestir a sua farda de alferes. E aconteceu uma operação, uma mudança no espelho. Tanto que o espelho passou a ser a sua única companhia durante aquele momento de solidão. Quando ele vestiu a farda, a sua imagem voltou. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com esse regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Dessa forma, o alferes, ele percebeu que a sua alma interior se apagou e o alferes, ele suplantou o homem. E o alferes suplantou o homem. Agora vejamos um pouco sobre o conto de José J. Veiga, intitulado O Espelho. Nós começamos aqui com uma pergunta: abandonado ou esquecido? O texto ele começa da seguinte forma: quando uma casa desmorona, por velhice mais abandono, parece que alguma coisa da essência das pessoas que viveram nela e foram felizes, pelo menos por algum tempo ou alternadamente, já que ninguém é feliz sempre, fica pairando sobre os escombros e sobre utensílios abandonados ou esquecidos pela última família que morou nela. Um desses objetos que foi abandonado ou esquecido foi um espelho. Um espelho que se destacava dos demais objetos também, e ele era o único objeto bom que havia sobrado no meio das ruínas, ele estava meio escondido dentro de um guarda-roupa. Esse espelho que foi abandonado ou esquecido naquela casa em ruínas, ele foi levado por um desbravador de ruínas para um Belchior, uma loja de móveis usados. E logo, esse espelho ele foi comprado. Experiente, o Belchior não quis vender ao primeiro interessado, mas anotou o nome e telefone. Horas depois entrou um jovem casal procurando uma mesa de jantar extensível. Não gostaram das únicas duas que havia, ambas precisando de conserto, o que encareceria o preço final. Mas quando saíam, viram o espelho, ouviram o preço, confabularam em voz baixa e compraram sem regatear, ou seja, sem questionar, sem pechinchar. Dentre os locais que esse casal poderia colocar o espelho, eles decidiram colocar justamente na sala de visitas, que é o local onde nós recebemos, o outro, aquele que vem de fora. E aí, esse espelho logo
ele se tornou uma parte imprescindível do local. Ele se tornou uma parte muito importante para essa sala. Vejamos um trecho. Quando saíam para algum compromisso social, sentiam-se como exilados e arranjavam pretextos para se retirarem mais cedo e voltarem depressa para a sala acolhedora. Logo perceberam que a alma do ambiente era o espelho. Tudo mais eram acessórios que sozinhos não encheriam os olhos de ninguém. Por causa do espelho, e parece que sem perceber, o casal ficou passando a maior parte do tempo na sala. Vejam só essa expressão, não encheriam os olhos de ninguém. Não é que não encheria os olhos deles, mas não encheria os olhos de ninguém. A sala deles era perfeita, impecável, porque era para os outros. Era para manter as aparências, né? A representação, como diria Schopenhauer. Bem interessante essa questão das aparências no conto. Segundo José J. Veiga, a felicidade é um trono de nuvem, ou seja, ela se desfaz com muita facilidade. Por isso, um dia aconteceu uma mudança no comportamento do casal depois que eles receberam uma visita de Emer e Zenaide. O espelho que antes trazia tanta felicidade passou a trazer medo. Eles estavam conversando, né, Emer e Zenaide, com o marido, enquanto a esposa estava fazendo café na cozinha. E eles estavam conversando sobre a matança que aconteceu na Candelária, né? Alguns anos antes da escrita do conto, que foi escrito em 1997. E aí foi uma situação horrível, porque morreram crianças, adolescentes, menores de idade, e sem motivo algum, simplesmente por ódio, por maldade. Então, Emer e Zenaide ficaram falando que acharam que isso foi horrível, né? Mas eles estavam sentados justamente no sofá que tinha o espelho especial ou mágico atrás. Então, o que apareceu no espelho foi a verdade, o que eles realmente pensavam. Os que estavam no sofá eram Emer e Zenaide. Os que eu via no espelho só do ombro para cima eram outros. Esses aprovavam a matança. Não diziam isso em palavras. As palavras deles eram as de Emer e Zenaide. Diziam que tinha sido um horror, uma vergonha, uma desumanidade, mas tudo soava falso. A opinião verdadeira estava nas imagens refletidas. Fiquei horrorizado, disfarcei, levantei e fui à varanda. Então, o marido ele conta essa história para a esposa, né? E eles dois ficam muito pensativos com relação ao que fazer com aquele espelho. Eles não ficaram, assim, horrorizados por conta do comportamento dos seus amigos Emer e Zenaide. Na verdade, eles pensavam da mesma forma que eles não estavam nem aí para pessoas que tinham uma condição financeira abaixo da deles, que estavam numa situação desprestigiada. Então, ao invés de mudar o seu pensamento, a sua visão de mundo, mudar o seu círculo de amizades que estavam bem ruins, né? Eles quiseram, na verdade, somente abandonar o espelho. Aí nós percebemos que o espelho, na verdade, ele foi abandonado e não somente esquecido, porque o abandono ele é sempre intencional. Na mesma noite retiraram o espelho da parede, o que não foi difícil. Bastou retirar com torques as 3 escápulas do alto, içar o espelho das 3 escápulas que o sustentavam embaixo, depois virá-lo de frente para a parede e pousá-lo no chão atrás do sofá. No dia seguinte, telefonaram para o Belchior e fecharam o negócio pela primeira proposta, como tinham feito quando da compra. Mas continuaram usando espelhos, ele para fazer a barba, ela para se pintar e pentear, ou seja, não queriam aquele espelho específico porque ele demonstrava a verdade. E para eles que viviam num mundo de aparências, com as suas posses, com a sua sala de estar impecável, com a sua vida de fachada, para eles a verdade era incômoda e insuportável. Como para eles a verdade era insuportável, eles abandonaram esse espelho mágico e usaram somente espelhos comuns para continuar mantendo as boas aparências, né? Porque para eles tudo que importava não era a essência de forma nenhuma, o que importava era o ter e o representar. Ou seja, aquilo que eles tinham e aquilo que eles pareciam ser perante os olhos dos outros.
Agora vejamos uma leitura comparada desses contos de Machado e Veiga. Primeiramente, é importante perceber como a filosofia de Schopenhauer ela está ali implícita nesses dois contos, né? E em certos momentos até explícita, como por exemplo na teoria do Machado de duas almas, que na verdade é como se ele juntasse dois elementos em uma dessas almas, o ter e o representar unidos para formar a alma exterior e a alma interior sendo o ser, né? E também vendo como o casal vivia pelas aparências, vivia pelo ter e pelo representar. Então é muito e é perceptível a filosofia de Schopenhauer nesses contos. Também temos a ideia da felicidade e medo alternados. Por quê? No conto de Machado de Assis, primeiramente, o senhor Alferes ele sente medo quando ele fica sozinho, vê o espelho e no espelho não está refletido nada. Mas depois ele veste a farda de alferes e ele aparece novamente no espelho. Então ele fica feliz, mesmo que essa felicidade seja ali pautada numa ilusão. Já o casal acontece o inverso. Primeiramente, eles ficam felizes com o espelho na sala de estar, tanto que eles se isolam da sociedade para ficar sempre ali contemplando eles mesmos com aquele olhar solipsista. E depois eles sentem medo quando percebem que o espelho, na verdade, ele mostra a verdade oculta que nós temos dentro de nós. Mas por que eles sentiram felicidade no início? Porque no início do conto fala que algo, quando uma casa ela desmorona por velhice mais abandono, algo que dos moradores anteriores fica pairando sobre os objetos abandonados ou esquecidos. Então essa felicidade, mesmo que ilusória, pertencia, na verdade, à família anterior que foi feliz ali naquela casa em ruínas. Os destinos dos espelhos também são diferentes, porque no conto de Machado, o espelho vira o melhor amigo de Jacobina. Porque quando ele estava sozinho, ele só podia contar com ele mesmo e com a sua imagem de alferes para ele mesmo se louvar, encher o seu ego, né? E o destino do conto de José J. Veiga, o destino do espelho de José J. Veiga, é diferente, ele é abandonado totalmente, porque ele representa algo diferente. O espelho de Machado de Assis, ele representa a alma exterior, por isso que quando ele estava vestido de alferes, ele apareceu no espelho. Agora, o espelho de José J. Veiga representa a alma interior, aquilo que trazemos dentro de nós, escondido, oculto, a nossa essência. Mas no caso deles não tinha nada, por isso eles temeram, né? Esse nada, esse vazio, esse monstruoso até. Percebemos que a principal simbologia do espelho nos dois contos de Machado e Veiga é a questão da representação, como o outro te vê. Tudo que importa para eles não é a essência, é a aparência, né? Então, por isso nós vemos dois séculos e uma sociedade. O século XIX e o século XX, em Machado e Veiga, mas a mesma ideia de que tudo o que importa é a aparência. Então essa é a principal simbologia do espelho nos contos, a representação. Portanto, cada qual possui no outro um espelho no qual pode ver com clareza seus próprios vícios, seus defeitos, seus modos grosseiros e repugnantes de toda espécie. Quem encontra defeitos nos demais trabalha em sua própria reforma, segundo Schopenhauer. Por isso é importante estudar contos como esses e perceber essas questões, essas nuances da vida. Que eu trouxe algumas das nossas referências que nós utilizamos ao longo da pesquisa. Gostaria de dizer que foi uma grande honra fazer parte desse programa de pós-graduação, que me deu muitas oportunidades boas. Quando eu estava no segundo ano do mestrado, eu comecei uma coluna no imirante.com, o site filiado à Rede Globo, falando sobre literatura, escrevendo crônicas, poemas, contos, mas também textos de crítica literária. Então foi por causa do PG Letras, né, estudando essa linha de pesquisa de estudos teóricos e críticos em literatura, que eu pude me tornar propriamente dita uma crítica literária, analisando vários livros na minha coluna do Imirante. Além disso, eu também organizei 2 livros. O primeiro deles é o meu livro de poesia autoral, O Mar de Vidro,
que ele é uma versão literária da minha pesquisa acadêmica. Como vocês viram, na minha pesquisa acadêmica eu estudei a representação simbólica do espelho, né, em Machado e Veiga, mas eu também já estudei na graduação Guimarães Rosa e também de Ostengarder. Também já estudei vários artigos sobre Clarice, sobre Virginia Woolf, enfim, todos falando sobre as suas versões do espelho. Mas aí eu quis fazer a minha versão, o meu texto literário sobre espelho, e assim surgiu O Mar de Vidro, meu livro de poesia que foi publicado em 2023. Além disso, eu também organizei, juntamente com o poeta português Pedro Lopes Adão, o livro Jogo de Espelhos, entre símbolos e representações literárias. Um livro muito interessante que possui vários ensaios de professores brasileiros, mas que foi publicado lá em Portugal pela Lema de Origem no ano de 2024. E a capa, belíssima, foi feita pela minha irmã Bruna Lages. Muito obrigada!